sou Ana Frazão, ex-aluna da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, hoje professora da casa e também diretora da faculdade, e tenho a oportunidade de receber hoje o professor Paulo Távora, um dos professores mais marcantes aqui da nossa faculdade, que nos dará uma entrevista que marca o início do projeto de resgate da memória institucional. Professor, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria de começar essa entrevista lhe perguntando como é que foi que o senhor descobriu a vocação para o direito. Isso remonta aos primeiros anos de ginásio em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, de que eu sou natural. E já no ginásio, uma turma de 90 alunos, sempre, em certas ocasiões, havia necessidade de alguém procurar interpretar o sentimento ou as reivindicações da turma. E por essas razões insondáveis, espontaneamente, acabava eu tendo de assumir essa posição. E, ao ter de decidir, no fim do 5º ano ginasial, que marcou a transição do regime de 5 anos para o regime de colegial, do clássico e científico, eu tive que me definir entre essas duas vertentes que então se abriam. Clássico, ligado mais às ciências sociais, e o científico, mais para o campo das ciências exatas. Como no meu ginásio não havia curso clássico, eu me transferi para o ginásio do governo do estado do Rio Grande do Sul, Colégio Júlio de Castilhos. Ali fiz os 2 anos e prestei vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade do Rio Grande do Sul. Cumpri esses 5 anos e me formei na turma Rui Barbosa, em 5 de novembro de 1949. Eu sou, pois, um produto do século passado. E, em decorrência disso, depois de uma atividade profissional exercida no interior do Rio Grande do Sul, onde, como advogado do Departamento de Estradas de Rodagem, percorri o estado desapropriando terras para a construção de estrados, me casei e o destino me levou ao Rio de Janeiro. Lá exerci principalmente a advocacia de partido e fui contratado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na divisão de contratos. Num período que fiquei no Rio, eu algumas vezes tive a oportunidade de vir a Brasília antes da inauguração. E me encantei com essa promessa constitucional dos constituintes de 91, de transferência da capital para o Planalto. Logo que Brasília foi inaugurada, pedi a remoção para a nova capital, mas só consegui vir para cá em fevereiro de 1962. Fui um dos primeiros 100 inscritos na OAB do DF, número 96. E aqui advoguei, principalmente nas varas da Fazenda Pública, porque a Justiça Federal ainda não tinha sido criada, que só veio em 1966. Nesse exercício, principalmente na área do direito contratual, eu, em decorrência das solicitações dos casos que tinha de patrocinar, eu me encantei pelo direito privado na área das obrigações. E recebi esse convite do meu colega e contemporâneo de Faculdade de Direito em Porto Alegre, o professor Paulo Brossard, que era então também deputado federal. E, como assistente dele, comecei a ministrar aulas no CEUB.
E era a cadeira de Introdução à Ciência do Direito, uma área de direito público pela qual eu não me sentia muito vocacionado. De maneira que, quando surgiu a oportunidade, eu acabei titular da cadeira de contratos e de obrigações e contratos. Então, foi esta a minha caminhada para o magistério. Professor, o senhor poderia nos contar um pouco como foi o seu ingresso aqui na Universidade de Brasília e que aspectos da Universidade de Brasília a diferenciavam das outras instituições? Bom, eu, quando me aposentei no Tribunal Federal de Recursos, e na época havia a impossibilidade de advogar durante 2 anos. Então, nesse período de impedimento, eu procurei voltar ao magistério, onde, como já disse, desde 1968, eu já ministrava aulas no CEUB. E recebi um convite do professor Carlos Mário Veloso e Roberto Rosas para dar aulas aqui na universidade. Nessa época, não havia ainda a Faculdade de Direito. Era o Departamento de Direito, e cujo titular era o professor Paz Landim. E reitor da universidade, o reitor José Carlos de Azevedo. O professor Rosas dava direito dos contratos e estava justamente aberta a parte de direito das obrigações, que eu já dava no CEUB. Então, foi um encaminhamento natural, um prolongamento natural do meu magistério de obrigações. Na ocasião só existiam, acho que, duas escolas superiores, além da UNB. Era o CEUP, que era uma entidade educacional privada, e se não me engano, também a universidade, acho que a Universidade do Distrito Federal, de que era professor também um colega meu no Tribunal Federal de Recursos, o professor Nery da Silveira, que depois chegou até o Supremo Tribunal. Então, foi este o elo que começou em 68. Como era a metodologia das suas aulas, a sua relação com seus alunos aqui na Faculdade de Direito? Eu, desde o início, eu procurei sempre adotar a mesma orientação didática que, como advogado, eu procurei seguir. A gente nunca sabe a formação profissional do juiz. Então, partindo disso, eu procurei sempre, nos meus trabalhos profissionais, estabelecer as premissas básicas, os conceitos, para desenvolver o raciocínio de defesa dos meus clientes. Foi esta atitude profissional que eu mantive como professor, partindo sempre de uma regra muito simples, de que não se poderia nunca avançar, mesmo em termos de significado de conceitos, sem antes explicar o conceito. E isso eu acho fundamental para a vida do professor, porque o professor nunca deve presumir que o aluno tenha conhecimento daquele repertório de vocabulário que ele usa. Portanto, quando a palavra foge do conceito comum, sempre é prudente o professor definir o que ele quer significar com aquilo.
e a partir daí, então, desenvolver a sua exposição. Essa é fundamentalmente a ideia. Jamais transmitir uma informação sem antes estar seguro de que os destinatários conheçam o significado dos termos e depois dos conceitos e da exposição. Para não se criar um hiato entre o professor e o aluno, porque, na minha concepção, é o professor que deve ir ao aluno e não o aluno ao professor. Perfeito, professor. Nós vamos dar agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida.